Do que são feitas as tantas histórias de amor que o cinema nos conta? Como traduzir em sons e imagens o amor das tragédias e dos romances, das comédias e dos dramas, ao ponto de causar em quem assiste um atravessamento, um encantamento, um afeto. Somos contaminados e cativados com histórias de amor desde muito antes do nascimento do cinema. A literatura já nos anunciava há tantos séculos as culturas, mitologias e políticas do amor. No cinema, entre sons e imagens, o amor talvez seja um movimento, um gesto que pode habitar ou não o plano cinematográfico. Em um olhar silencioso ou numa declaração de amor, no cinema, o amor será sempre matéria. Esta é uma história de amor e política. Um romance épico entre a filha cega de um líder guerreiro da oposição, assassinado pelo poder vigente, e um soldado do governo. É um amor impossível. Sem os artifícios da literatura, que caminhos a forma do filme precisará transcorrer para nos convencer desse afeto, dessa história de amor? Muito já se disse a respeito de O Clã das Adagas Voadoras e outros filmes da mesma leva, como uma espécie de herdeiros diretos dos antigos filmes de artes marciais, ou como uma evolução deles, tendo em vista o desenvolvimento da tecnologia audiovisual, da reconfiguração da mise-en-scène através dos anos e da atualização constante do plano cinematográfico. Aqui, tudo se resume a movimentos precisos, em coreografias que extrapolam os parâmetros da encenação tradicional, lançando mão de recursos que transformam o tempo ou a espacialidade do plano. Câmeras lentas, CGI, efeitos sonoros e visuais, etc. Inserida nesse contexto, a história de amor entre Xiao Mei e o Capitão Jin, entrelaçada pelos mistérios que rondam essas personagens, precisará seguir uma certa política de causalidades para que nos convença. Assim como na política, as imagens que compõem uma história de amor precisam convencer antes mesmo de serem reais, antes mesmo de serem possíveis. A princípio, Xiao Mei não pode enxergar o homem por quem estará apaixonada. Jin, por sua vez, desde o primeiro momento, pode vê-la por completo. Xiao Mei, a princípio, não pode confiar naquele que será, em tão pouco tempo, o amor da sua vida. Lhe restará pôr o amor à prova. Será preciso, portanto, experimentar as políticas do amor. Repare na composição desse plano e das cenas que se seguirão a ele. Jin orienta Mei pela floresta, carregando-a pelo coldre de sua espada. Após toques e revelações entre eles, desencontros e perseguições, batalhas e uma prova de lealdade por parte de Jin, eles voltam a fugir pela floresta. Agora, no entanto, a composição do plano é diferente. A partir daqui, o filme se desdobra em duas frentes narrativas que, apesar de distintas, se revelarão complementares até o fim do filme. Por um lado, Jin e Xiao Mei colocam à prova seus sentimentos e sua lealdade um para com o outro. Por outro, as coisas revelam não ser o que aparentam. Afinal, esta não é apenas uma história de amor. É também uma história sobre política.
Conheceremos a verdadeira intenção de Jean, já estabelecida desde a primeira cena do filme, e logo conheceremos também, além do fato de Xiaomei não ser cega e tampouco filha do antigo líder do clã das adagas voadoras, um antigo amor que ainda lhe atravessa. Um homem que, em seu passado, lhe salvou a vida muitas vezes. Entre amores, mentiras, farsas e segredos, há algo nos gestos entre Mei e Jean que ainda insiste em nos apontar alguma vontade desse amor. Ainda que as farsas reveladas os distanciem novamente, o filme ainda parece seduzir nosso olhar para os destinos desse amor impossível. Não é por acaso que as cenas que constroem ou confirmam essa história de amor são quase sempre filmadas através dessa camada de ruídos que lhes encobre ou os rodeia. Ruídos da natureza que ou compõem o quadro ou se postam entre a câmera e os corpos. Linhas que sugerem um atravessamento mútuo e inescapável entre eles, mas que também aludem ao fato de, apesar da força de seus sentimentos, estarem irremediavelmente sujeitos ao destino fatal de uma guerra que os colocou em lados opostos. Para esse amor e para as imagens e sons que o constituem enquanto cinema, não existe um destino senão aquele para o qual foram propostos. Mas ainda que a inevitável tragédia final comprove a impossibilidade desse amor, traspassado pela política, pela morte e pela guerra, ela também confirma sua existência e reafirma, assim, a subversão dessas imagens que, em meio ao caos, se permitem afetar pelo amor e resistir aos ruídos.